tudo certo, sem esses problemas operacionais. Bora lá. Passei demais aqui. Bom, então vamos começar aí mais uma análise do edital da Cefaz Sergipe, edital publicado hoje, né? Para quem tá vendo ao vivo, 3 de janeiro. Então, as últimas 2 semanas aí com muitos editais publicados para auditoria. Controle com a CGU e também auditoria fiscal aí com os editais de fisco publicados. Então, aqui nós temos, né, na Cefaz Sergipe, hoje a gente vai avaliar o edital, a estrutura, né, que nós tivemos ali de distribuição das matérias, e eu vou dar aqui as minhas sugestões, as minhas orientações de como vocês devem se organizar para encarar esse pós-edital, certo? Bom, confirmei que está tudo ok com o som, vamos lá. Então, nós temos 10 vagas imediatas e 40 vagas para cadastro de reserva. Se nós considerarmos a quantidade de anos, décadas, sem prova para a Cefaz Sergipe, eu acredito que a Cefaz Sergipe vai sim chamar esse cadastro de reserva durante a validade do concurso. Bom, e os requisitos? É um concurso para formação específica, né? Aqui é exigido bacharelado, né? Em administração, contabilidade, ciência da computação ou sistema de informação, né? Engenharia, não especifica então qualquer engenharia, direito, economia, certo? A remuneração R$ 9.400 mais produtividade, não deve ficar abaixo aí, certamente 15, 20 mil reais, provavelmente com a produtividade. Mas não tenho essas informações, não consegui falar com ninguém especificamente hoje ainda para confirmar, né? O portal da produtividade nos dá uma ideia, mas como são todos servidores muito antigos lá, muitos anos sem concurso, isso fica não fica tão fidedigno. São 30 horas semanais, né? Carga horária de 6 horas. As inscrições vão do dia 10 de janeiro ao dia 6 de fevereiro e as provas são 3 de abril, ou seja, só 2 semanas após ali, ou 1 semana após o cargo de auditor fiscal da Cefa Pará e 2 semanas, né, após o ISS BH. Então, continuou ficando ali, não é na mesma data, mas continuou ficando bem próximo, né? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Então, o concurso está dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de provas, composta de provas objetivas e provas discursivas. Então, nós temos a prova objetiva de conhecimentos gerais, prova objetiva de conhecimentos específicos e a prova discursiva, que vai ter um estudo de caso sobre o conteúdo de auditoria e uma redação dissertativa sobre o conteúdo conhecimentos gerais do estado de Sergipe, certo? Bom, a gente vai falar detalhadamente sobre essas provas aí, sobre o conteúdo que veio bem extenso, né? Mas nada muito surpreendente aí, um edital fiscal bem tradicional. Bom, e nós vamos ter também prova de títulos e o curso de formação, chamaram de curso de preparação, ele também faz parte da seleção, ou seja, né? Ainda quando fizer o curso de formação, de preparação, você ainda não está nomeado, né? Você ainda não está empossado, ainda é uma fase do concurso, certo? Bom, vamos lá então, vamos olhar e analisar essa prova. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, diminuir a minha câmera para não ficar aqui. Pronto. Então, a prova eu dividi aqui para vocês em conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e discursivas, né? Essa é a estrutura do que vai ser cobrado. Mas a banca, né, dividiu de uma maneira interessante, porque ela tem a prova da manhã e a prova da tarde. Então, na prova da manhã vai ter português e conhecimentos do estado de Sergipe, de conhecimentos gerais. Aí vai ter alguns assuntos do específico e vai ter, acho que a prova do estudo de caso. Aí de tarde tem mais conhecimentos gerais, mais específicos e mais a redação, né? Ou seja, normalmente a banca coloca conhecimentos gerais de manhã e específicos e discursiva à tarde, ou objetiva de manhã e discursiva à tarde. Aqui não, aqui ela fez 2 conjuntos, 2 provas, né?
em cada uma aplicada na manhã e a outra aplicada na tarde, e em cada uma delas você vai ter conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e discursiva, ou seja, tem discursiva tanto de manhã pela tarde. Num turno você tem o estudo de caso de 30 linhas, nós já vamos falar daqui a pouco o que é esse estudo de caso, né? Para quem aí não é tão assim já tarimbado na área fiscal. E nós vamos falar também sobre a redação, né? Então, num turno você tem redação, no outro turno você tem estudo de caso. Então, peso aí arrasador, né? O peso arrasador da prova está nos conhecimentos específicos, até faz todo sentido, porque são 100 questões peso 2 contra apenas 20 questões peso 1 dos conhecimentos gerais. Ah, nem vou estudar conhecimentos gerais. Não dá, tem que estudar, porque tem um peso, você tem um mínimo por prova de 50%. Então, desses 20 pontos, dessas 20 questões dos conhecimentos gerais, você tem que acertar pelo menos 10 para não ser eliminado. E além disso, nós temos ali conhecimento do estado de Sergipe, que você vai precisar estudar para fazer a redação, certo? Então, mas um peso muito pequeno ali nos conhecimentos gerais, né? Até porque são poucas questões. E nos conhecimentos específicos, sim. Aí nós temos, né, 90%, quando a gente não considera a discursiva, né, 90% do peso da objetiva está nos conhecimentos específicos. Mas faz todo sentido porque são 100 questões, né? Quando a gente coloca o número de questões, essa proporção se aproxima também. Um pouco menos, mas se aproxima, certo? E as discursivas, elas não vieram pesando tanto, né? Porque quando a gente soma os 220 pontos, voltou aqui, quando a gente soma os 220 pontos da prova objetiva com os 30 pontos da discursiva, nós chegamos em 250 pontos. E a discursiva, desse total de pontos, né, desses 250 pontos, é 12%. A gente já teve casos de 30%, ou seja, bem maior. Ah, quer dizer que a discursiva não é tão importante assim? Ela é muito importante. Por quê? Primeiro, se falarmos só nas vagas imediatas, nem se fala. Mas se nós falarmos nas 50 vagas, ainda assim. Por quê? Porque, ok, eu tenho 220 pontos ali em jogo na prova objetiva, né? E aí eu vou ter uma certa quantidade de número de questões discursivas corrigidas. Tem que até confirmar esse número. Mas, se não me engano, na ampla... Bom, eu vou confirmar ali. Mas esses 12%, esses 30 pontos, né? São 30 pontos da prova discursiva. Então, digamos, sei lá, vamos falar numa nota de corte ali para ter a discursiva corrigida, vamos falar em 80%. Acertei 80% da objetiva, são múltipla escolha, né? Aqui é CESP, mas não é certo e errado, são questões múltipla escolha. Então, digamos que eu acertei 80% e fiquei dentro daqueles que vão ter a discursiva corrigida. Eu acho que pode até ser um pouco mais alto esse percentual. Mas digamos que fosse 80%. 80% dá 160, 176 pontos. Eu fiz 176 pontos, foi a nota de corte para ter a discursiva corrigida. Ok, 176 pontos. Mas entre o primeiro e o último, né, que vai ter a discursiva corrigida, que fez 176 pontos ali na nota de corte, nós não vamos ter 30 pontos de diferença. Com certeza não, né? A gente vai ter ali no máximo, uma amplitude no máximo ali de 20 pontos, ou seja, mas mais lá para baixo, né, quando vai misturando mais o número maior, a gente vai ter, sei lá, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos no máximo aí de diferença entre esses que terão a discursiva corrigida. E a discursiva são 30 pontos, ou seja, é ponto suficiente para mudar bastante coisa, né? Ou seja, se o primeiro que tiver a discursiva corrigida e o último, eu acho que o primeiro não vai zerar, né? É improvável. Mas tiver menos de 30 pontos, há pontos em jogo ainda na discursiva para mudar todas essas cadeiras aí. Então não tem jeito. Ainda que 12% não pareça ser uma pontuação muito grande, quando a gente pensa nesses 30 pontos, né? Para diferenciar ali quem tá com 176, 185, 189, para ver quem fica e quem sai da lista final, pode sim fazer uma diferença. Ok, então esse é o raio-x aí da nossa prova, né? Agora a gente vai dar uma olhada nas matérias que mais pesam e aí eu vou falar um pouco de conteúdo, já pensando um pouco em estratégia, né? Mas uma prova aí bem concentrada nos conhecimentos específicos. E dentro também dos conhecimentos específicos, a gente tem uma concentração boa ali em algumas matérias, né?
as matérias que tem direito tributário, auditoria fiscal, contabilidade, quando você soma ali a geral mais custos, também fica uma pontuação grande, e legislação tributária e TI, né? Essas matérias aí todas com média de 13%. Então, também tem essa concentração. Vamos dar uma olhada mais estratégica, digamos assim, agora nessas pontuações aqui, né? Ah, então é 70 mesmo. Eu achei que era 70, mas é pouco, achei pouco. Mas então vocês imaginem, esses 70 que terão a discursiva corrigida, vocês acreditam que vai ter uma pontuação muito grande de diferença entre eles? Não, provavelmente não. Então, esses 30 pontos da discursiva, mesmo que percentualmente dentro dos 250 não seja uma pontuação tão grande, na hora de definir quem entra e quem sai, 2, 3 pontos a mais nesses 30, 5 pontos a mais dentro desses 30, podem mudar significativamente ali a classificação, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui então agora, vamos esquecer um pouquinho ali geral, específico, e vamos ver onde está o peso dessa prova, né? Quais matérias realmente definem. E aí a gente começa ali, né? Direito tributário 15%, você soma auditoria fiscal 27%, você soma ali a legislação que veio junto, administração fiscal, né? E ética, chegamos em 40%, bota mais TI, metade da prova, mais de metade. Então a gente tem aí 4 matérias, né? Se a gente considerar que legislação ali, ok, tem administração fiscal, deixa dentro de legislação, mas tem ética também. 4 ou 5 matérias, se quiser, já são 50% da prova. Bem concentrado, né? Se a gente olhar tudo isso de matéria que tem aí. Ok, coloca mais direito constitucional, chegamos em 63, custos 72, contabilidade geral 80, colocou direito administrativo, chegou em 87%. Ah, só aí tem 87, eu poderia até dar uma ignorada boa no que tem para baixo. Não, por quê? Porque a gente tem o mínimo por prova. E ali para baixo, né, eu cheguei em 87% com direito administrativo. Mas ali para baixo eu tenho todas as matérias de conhecimentos gerais. E eu tenho o mínimo naquele bloco dos conhecimentos gerais, então eu não posso abandonar, né? Então, coloco mais português, que é dos conhecimentos gerais, a que mais pesa nos conhecimentos gerais. 6 questões, cheguei em 90%. Conhecimento do estado de Sergipe, eu tenho que estudar, porque tenho que escrever a redação também, né? Já cheguei em 91%. E aí, aqui abaixo, ok, nós temos civil e empresarial, que você vai ver dentro dos conhecimentos específicos, né? Pesa muito pouco, então se tivesse aí dentro dos conhecimentos específicos que abandonar alguma matéria, certamente civil e empresarial seriam as fortes candidatas ali das específicas a serem abandonadas, porque o conteúdo é relativamente, né? Não é grande, mas é um conteúdo ali para e normalmente é aquela matéria que o concurseiro fiscal vai deixando. Por quê? Porque sempre pesa assim. Então eu não me preocupo cedo com essa matéria, né? Eu vou deixando ela, porque eu sei que ela vai pesar pouco. Então, civil e empresarial certamente são matérias ali para quem, né, na hora que fizer o seu planejamento, nós vamos falar sobre planejamento em seguida, sentir que está faltando horas ali no seu pós-edital, vai ter que dar uma olhadinha em civil e empresarial e escolher ali, daqui a pouco, os assuntos mais cobrados pela banca. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, certo? Mas aí ficaram os assuntos ali dos conhecimentos gerais que eu tenho que me preocupar com o mínimo de 50%. Eu boto português e conhecimentos do estado de Sergipe, já dá 10 dos 20 pontos, já dá metade, mas não posso garantir que eu vou gabaritar essas duas, né? Então eu vou ter que escolher mais alguma ali para ver. Eu tenho estatística e raciocínio lógico, com 4 questões, né? A não ser que você já esteja fera em estatística, o negócio é raciocínio lógico, né? O negócio é ir para cima do raciocínio lógico para garantir esses talvez 2 pontinhos aí. Depois informática e penal, né? Penal são 3 pontos. Entre informática e penal, informática veio bem longo, né? A gente olha lá todo o pacote Office, cada aula de pacote Office é 150 páginas, né? Cada aula de Excel, Word, enfim. Então, a informática ali eu vejo muito extensa, a mesma coisa que estatística, para prováveis 2 questões, né? Informática, 3 questões, mas um conteúdo bem extenso. Eu daria preferência penal. Isso falando, pessoal, para quem tem que dar preferência, né? Para quem já tá com tudo isso aí estudado, é só revisar, tá ótimo. Mas a gente tem que pensar estrategicamente, por isso eu ordenei as matérias dessa maneira, né? Dos assuntos, porque aqui a gente não tem mínimo por matéria. Então,
clássico caso em que eu posso abandonar matérias, né? Eu não posso, por exemplo, abandonar todas as matérias dos conhecimentos gerais, porque eu tenho o mínimo daquele bloco lá, certo? Então, essa aqui é a situação, né? Das específicas, se tiver que avaliar alguma coisa civil e empresarial, né? E ali, nos conhecimentos gerais, dá para pensar talvez informática, talvez estatística, passam a ter um custo-benefício para quem não estudou esses assuntos ainda, repito, né? Se você já estudou, não tem nem o que pensar, é só manter, fazer questões e partir para cima da Sebrasp aí e chegar forte. Mas para quem tem que fazer escolhas, e agora eu vou falar sobre o planejamento, né, para vocês entenderem melhor quando que eu vou ter que fazer essas escolhas, e aí isso vai ficar mais claro, certo? Bom, então bem importante vocês olharem desse modo também, né? A prova. Bom, as discursivas. Então, a discursiva nós temos um estudo de caso com 30 linhas e uma redação dissertativa de 20 linhas, né? O estudo de caso é sobre auditoria fiscal, né? Que é a matéria que foi cobrada. E dentro de auditoria fiscal ali nós temos a auditoria independente ali, tradicional. E nós temos a auditoria dos documentos eletrônicos, né? Vem um conteúdo ali bem completo na matéria de auditoria, ela tá ali numa das que mais pesam, né? Então a auditoria você tem que dar muita atenção. O pessoal até me cobre, o pessoal da escola que está assistindo, que eu vou subir lá na escola as minhas aulas de auditoria fiscal, que na verdade são aulas mais orientando como vocês devem estudar os manuais, né? Manual e guia ali da nota fiscal eletrônica e da escrituração fiscal digital. Porque a dificuldade desses dois o conteúdo de auditoria dos documentos fiscais eletrônicos estão todo nesses dois documentos. Guia e manual da nota fiscal eletrônica e da FD. Certo? Mas qual é o problema, qual é a dificuldade desses dois documentos? São documentos que não são dirigidos apenas ao contribuinte, né? São documentos dirigidos também aos programadores, de certo modo, que vão desenvolver o software que vai se comunicar com a Fazenda para fazer essa transmissão de dados, né, dos documentos eletrônicos. E aí tem muita informação ali que pode cobrar em prova, até poderia, porque tá ali, mas não faz sentido, a não ser que fosse um cargo específico de TI, né? Que não é o caso. Então, precisa de uma certa orientação. Eu tenho essas aulas, vou subir lá nos alunos da escola depois, me cobre, vou subir lá essas aulas para vocês de como estudar esses dois documentos que são a base, né, da auditoria dos documentos fiscais eletrônicos. Bom, e depois nós temos uma redação, né, uma redação de 20 linhas, onde a maior dificuldade para a redação pode ser a questão de cobrar algum assunto muito específico, né, de conhecimentos ali sobre o Sergipe. E aí não tem, né, aqueles conhecimentos gerais, né, geográficos, históricos, né, colonizatórios, aquilo que sempre, né, políticos, econômicos, que sempre se estuda, né, e certamente aí o material vai contemplar essa visão daquilo que se acredita que pode ser cobrado dentro dos conhecimentos gerais sobre o estado de Sergipe. Então, mas o estudo de caso, professor, o que é esse estudo de caso de 30 linhas? Que é de auditoria, né? Eu até achava que deveria ser, normalmente é comum a gente ver o assunto de legislação, né, ou de auditoria e legislação, mas talvez eles até tenham deixado alguma margem lá dentro do edital de auditoria, né? Eu vi que ficou os documentos eletrônicos ali, enfim. Mas o que é o estudo de caso? Estudo de caso, como o nome bem diz, é uma aplicação a um caso hipotético, né? Um caso hipotético, ou seja, você, quando diz estudo de caso, você já sabe que a banca não vai lhe perguntar conceitos de auditoria, o que é nota fiscal eletrônica, o que é escrituração fiscal digital. Estudo de caso é justamente dizer que você vai ter um caso hipotético, ou seja, vai ser uma historinha que a banca vai lhe contar de um contribuinte X, de uma auditoria Y que foi feita, chegando lá foram encontrados esses dados, tais e tais e tais, e com base no conteúdo de auditoria, você vai ter que aplicar esse conteúdo ao caso para resolver aquela situação de auditoria que foi encontrada, né? Então, isso que quer dizer um estudo de caso? Não é uma questão conceitual. Pode exigir conceito? Claro, né? Sempre, você tem que saber o conceito para poder aplicar, mas é mais nesse sentido. Eu costumo dizer que as questões de estudo de caso
dos cargos fiscais é basicamente você já um auditor fiscal. É isso que a banca coloca. Ó, você é o auditor fiscal, essa foi a situação encontrada. E agora, o que a gente faz? É basicamente isso, né? Então, no nosso curso de discursiva, quem já conhece, já fez ali os nossos cursos, sabe que a gente trabalha bastante aí com esses estudos de caso, procura avançar e ir até além daquilo que a banca costuma cobrar, né? Então, vamos trabalhar bastante aí os documentos fiscais eletrônicos, né? Porque realmente ela trouxe aqui a lei também de sigilo. Ela colocou aqui, isso que eu acho interessante quando ela coloca, né? Ela misturou um pouquinho TI no conteúdo de auditoria, né? Porque ela colocou, o que ela colocou de TI, né? Sistema gerenciadores de banco de dados. Por quê? Porque EFD e NFE são banco de dados, né? Então aqui ela deu a possibilidade de cobrar questões exigindo conhecimento de TI e conhecimento da EFD, da nota fiscal eletrônica. Então, quem fez isso foi Carlos Chagas na prova da Cefaz Santa Catarina e chegou lá e de fato cobrou, né? Vamos ver aqui se Sebrasp vai cobrar os dois assuntos misturados. E ela coloca um pouco ali também a possibilidade de cobrar, inclusive na discursiva, né, um pouquinho de legislação. Por quê? Porque lá no final de auditoria, ela coloca, item 38, crédito de CMS em valor superior ao permitido da legislação tributária, né? Isso aí eu explico bem nas aulas, como vocês olham isso dentro da FD, porque é uma coisa que ela pode cobrar, né, na discursiva. Ou seja, onde você vai olhar na escrituração fiscal digital, né, em comparação também com o banco de dados da nota fiscal eletrônica, para ver se o crédito de fato apropriado está de acordo com a legislação. Então, para saber se está de acordo com a legislação, você tem que conhecer a legislação, mas você tem que ir no documento fiscal olhar e na escrituração fiscal digital também para ver se, né, por quê? Porque o documento, a nota fiscal é o que me dá suporte para eu me creditar. A legislação me diz em quais situações eu posso me creditar e de que maneira, em quais prazos. E a escrituração fiscal digital é o que eu fiz na prática, é como eu me escriturei, né? Então, essa é uma questão bem interessante que eu vejo, porque pode exigir os conhecimentos de EFD, NFE e legislação tributária ao mesmo tempo. E, embora o conteúdo, né, da discursiva seja auditoria, dentro do conteúdo, a banca colocou espaço para cobrar tudo isso. Quando ela coloca ali o item 37, né, que é identificação das principais divergências fiscais, utilizando conhecimento em sistemas gerenciadores de bancos de dados, os SGBDs, e nos layouts da EFD e da NFE. E aí, que divergências é essas que você vai olhar? Crédito de CMS sobre aquisições para uso e consumo, ativo imobilizado ou submetidas a saídas isentas e não tributadas. Certo? Bom, depois, crédito de ICMS, cotejamento do ICMS devido nas operações substituídas a ST, ou seja, né, embora vai cobrar auditoria, não vai cobrar legislação na discursiva. Não, né? Basta a gente dar uma olhadinha aqui no conteúdo de legislação e ver, de auditoria, desculpe, e ver que tem muita coisa para cobrar, inclusive de legislação e um pouquinho de TI com sistemas gerenciadores de banco de dados. Certo? Então, a discursiva é isso, né? Redação, vocês precisam estudar aí esses aspectos, né? Como eu disse, geográficos, históricos, colonizatórios, enfim, econômicos, todo o perfil do estado de Sergipe, que certamente vocês vão ter no material de estudo, porque um desses pontos vai ser abordado na dissertativa, né? Na redação de 20 linhas. O estudo de caso é isso, é vocês, aquele conteúdo de auditoria, vocês precisam estudá-los muito nesse enfoque, né? Não no enfoque deixa eu decorar quais são todas as colunas que tem aqui na nota fiscal eletrônica, na FD. Ok, né? Para a prova objetiva pode manter esse tipo de raciocínio, porque acaba sendo muito decoreba, muita questão, né? Questão objetiva é isso. Agora, para a discursiva, vocês têm que pensar, ok, mas e numa situação prática, né? Como que eu olharia isso? Onde eu ia procurar na FD, onde eu ia procurar na NFE, o que diz a legislação sobre isso, principalmente essa parte final, olhar com esse olhar, estudar com esse olhar mais prático, porque estudo de caso é isso. A banca não vai perguntar para você o que é, né,
crédito indevido, o que é SGBD, o que é EFD. Não, ela vai contar toda uma história e vocês vão precisar desse conhecimento para resolver aquela situação. Vão estudar este caso, por isso é um estudo de caso, e vão dar ali a solução como auditores fiscais que hipoteticamente já serão lá no dia da prova, certo? Então, isso é o estudo de caso, ok? Planejamento de estudos, como fazer? Bom, para esse planejamento de estudos, antes de a gente falar do planejamento de estudos, só vou falar aqui para vocês do pós-edital que nós vamos ter na Escola de Auditores, né? Então, essa é uma prova que veio com discursivo. Quem é nosso aluno do plano anual, né, sabe que isso aqui tudo já está incluso e já está dentro da escola, segue o baile, né? Quem já vem se preparando aí antecipadamente conosco. Mas, o que a gente vai ter nesse pós-edital, né? Específico, inclusive, para quem quiser fazer esses 3 meses somente de pós-edital conosco. Planejamento individual, né, e personalizado, alinhando o seu nível de conhecimento, carga horária disponível, com as prioridades do edital, né? E aí nisso a gente, dentro do planejamento da plataforma de estudos que a gente utiliza, isso que eu falei para vocês aqui de olhar as matérias que mais caem, decidir se eu vou precisar abrir mão de algum conteúdo, de estudar algum conteúdo. Aí como que eu sei se eu vou precisar abrir mão de algum conteúdo, né? É o famoso dá tempo. Bom, você tem ali todas as matérias, né? E não foi pouco conteúdo que veio. É muito difícil, até para quem tem só que revisar e fazer questão, conseguir passar por tudo, porque você vai olhar ali estatística, enfim, informática, um conteúdo também que é bastante extenso. Então você precisa avaliar o quê? Né? Você precisa avaliar cada uma das matérias que tem no edital, e aí você já pode pegar o seu material de referência, né, e ver em aulas ou em capítulos quanto dá isso. Nossa, essa matéria são 15 aulas, essas são 18, essas são 8, essas são 13, essas são 9. E aí você já tem um mapa ali. Isso é tudo que eu tenho que estudar até a prova. São, sei lá, vamos botar aqui 300 aulas. 300 aulas, 300 capítulos, enfim. Né? Desses 300 capítulos, tem 200 que é só revisar e fazer questões. Eu preciso 1 hora passando por cada assunto, eu faço essa revisão, faço questões porque eu já estudei. Os outros 100 assuntos eu preciso estudar. E aí são pelo menos 3 horas e meia, sei lá, 3 horas que eu preciso para passar por cada uma dessas aulas. E aí você já viu que vai dar, aí você faz a conta, né? 200 horas lá, aqui eu vou precisar de mais 300, vai dar 500, 600, enfim, quantas der. E quantas horas eu tenho até a prova? Bom, são X semanas, eu consigo estudar tantas horas por semana. Mas deu menos horas que eu tenho até a prova do que eu tenho para estudar. Pronto, não vai dar tempo. Não vai dar tempo quer dizer que eu não posso prestar essa prova, esse edital não é para mim? Claro que pode ser, pessoal. Principalmente porque não temos mínimo por matéria e como a gente viu aqui, 4 matérias já me dão 50% da prova. 6 matérias, 5 matérias já estou em 60%. Ou seja, eu não preciso estudar todo o edital para chegar em 90% da prova. Então, aí começa a questão da estratégia. O fato de não ter mínimo por matéria, né, é fundamental nessa estratégia. Eu tenho um mínimo por bloco de prova, então eu tenho que olhar isso. E aí você vai começar a olhar, né? Dos 200 assuntos que é só revisar e fazer questões, eu não tenho o que pensar, eu já estudei, eu já sei, esses 200 vão ficar no meu planejamento, tá? Mas e esses 100 assuntos aqui que eu tenho que estudar do zero? Estatística eu empurrei com a barriga até hoje porque eu tenho muita dificuldade. Talvez estatística não é nem 3 horas por aula, é 6. Então corta estatística, né? Porque estatística e raciocínio lógico, os dois juntos são 1,8%. Informática. Esses assuntos aqui de informática eu até já estudei, mas essas aulas aqui de 120 páginas cada uma eu não vou estudar. Ou seja, né? Esse dá tempo é o que eu sempre digo em todas as análises do edital e digo toda semana nas sessões de mentoria para meus alunos. A gente não pode sentar e começar a estudar como se a prova fosse daqui a 1 ano, né? Você tem aí todas as informações para fazer um pós-edital consciente. E a gente vê aqui, né? Porque você vai ver aqui direito penal, quantas aulas tem, informática, quantas aulas tem lá para estudar, direito empresarial, quantas aulas, civil, estatística.
e aí você vê que não estudou nada disso, você vai dizer, não vai dar tempo para mim, porque olha aqui as horas. Mas aí você tem que olhar o peso, né? E ver se esse peso te tira do jogo. Se não te tira do jogo, aí você começa a traçar a sua estratégia, certo? Então, quando a gente fala aqui dentro do nosso pós-edital de organizar a carga horária disponível com as prioridades do edital, é justamente, né? E a gente tem uma plataforma que facilita fazer tudo isso, né? Sem ser à mão, né? Ali mesmo na plataforma você consegue jogar os dados e já ver que dia que vai estar concluindo o seu planejamento. E aí ele tem que concluir 10 dias, pelo menos, antes da prova. Por quê? Porque os últimos 10 dias é revisão final, certo? Não tá concluindo lá em maio, então é sinal que eu vou precisar organizar. Então tudo isso a gente faz, né? É uma das primeiras coisas que a gente faz ali no nosso pós-edital. Bom, depois traçar a melhor estratégia, que é justamente isso, né? A partir do cruzamento das informações, do tempo de estudo disponível até a prova e da quantidade de conteúdos para estudar ou revisar, né? Cada uma dessas atividades demanda um tempo diferente. Definir para onde vai direcionar o seu esforço pós-edital, né? As matérias que estão lá no topo daquela relação que eu passei para vocês, não tem nem o que pensar, que lá vocês têm que estar 100% nelas. A auditoria nem se fala, porque cai na discursiva, né? Bom, vamos ter também sessões de mentoria semanal, onde eu passo ali as orientações, né? Semanais, onde eu passo as orientações e esclareço todas as dúvidas individualmente. E material de estudo aí completo de acordo com o edital, um material pós-edital do Estratégia Concursos. E também curso de discursivas com 6 correções individuais. Tudo isso está no nosso pós-edital aí da Escola de Auditores. Como eu disse, quem é nosso aluno do plano anual já está aí, né? Já sabe que já tem tudo isso incluso. Então, o plano anual da Escola de Auditores, né? Esse valor até teve uma mudancinha, não foi colocado aqui. Mas tá 2.905 à vista e 12 vezes de 299 a prazo. E esse pós-edital da Cefaz Sergipe, quem quiser fazer somente ele, incluindo tudo isso que eu falei, né? O planejamento, as sessões semanais de mentoria e o curso de discursivas com 6 correções individuais, vão ser 6 correções, mas eu vou procurar principalmente de auditoria, né? Essa questão de auditoria, trazer ali, se possível, mais questões para a gente tentar abordar o máximo de pontos possíveis que podem ser cobrados. Certo, pessoal? Então, resumindo essa questão do planejamento de estudos, como fazer, a primeira coisa hoje é vocês sentarem, verticalizarem hoje, amanhã, enfim, verticalizarem esse edital e fazer essa análise que eu acabei de falar para vocês. Não vou começar a sentar e estudar todas as matérias da aula zero, como se eu tivesse a certeza que vai dar tempo de estudar tudo, revisar tudo, né? Então, eu preciso fazer essa análise antes de começar a estudar, para saber, como eu disse ali, para onde eu vou direcionar os meus estudos, os meus esforços pós-edital, certo? Deixa eu ver como é que estão as dúvidas de vocês aqui. Não tem esses valores de produtividade aí. Olha, depois que vocês passarem, entrarem lá na Cefaz Sergipe, mantenham contato, né? Eu troquei uma mensagem ali semana passada, a gente sempre se fala, eu e o Meirelles, né? Porque o Meirelles... O Alexandre Meirelles, ele também faz as lives com os auditores dos fiscos, né? E eu, para ele, se ele conhecia alguém de Sergipe, ele não, só se for, todos que ele conhecia já tinham falecido, né? Muitos anos lá sem concurso. E aí ele também não conseguiu fazer, eu também não consegui. Então, quando vocês forem aprovados, por favor, mantenham contato com o lado de cá, certo? Bom, vai ter curso de discursiva sim para Cefaz Sergipe, 6 correções individuais e o valor vai ser R$ 597. Eu devo liberar esse curso nos próximos dias. Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que então a gente chegou ao final, né? Não sei se ainda tem alguma dúvida aí sobre o planejamento, sobre as discursivas, mas é isso, veio um edital bem típico da área fiscal, nada muito fora, veio bem extenso, veio bem extenso, mas veio extenso permitindo estratégia, né? O problema é quando vem extenso desse jeito, com mínimo por matéria, e você não tem muito para onde fugir. Aqui é possível você traçar
uma estratégia, né? É possível você escolher ali matérias, inclusive, para não estudar, se for o caso, e se a sua análise ali do seu pós-edital, do seu tempo disponível, demonstrarem que você vai precisar fazer essas escolhas. E muitas vezes é necessário, né? O Leandro perguntou aqui, diz que perdeu a prova da PF, mas continua estudando para PF. Será que se eu der uma pausa para tentar esse, daria tempo? A prova da PF está cada vez mais parecida ali com a prova fiscal, né? TI, teve informática também, né? Que nem é uma prova tão comum aí na área fiscal. E contabilidade, então tem vários assuntos em comum, né? O que mais vejo a necessidade ali de correr atrás é, né, auditoria, legislação, que pesam bastante, você não tem esse conhecimento. Auditoria, legislação, direito tributário, né? Mas o dá tempo eu acabei de responder um pouquinho atrás, né? Que é você pegar tudo que você tem para estudar, ver o que é novo, ver quantas horas você precisaria para estudar aquilo ali e revisar o que você já estudou e ver quantas horas de estudo você tem até a prova. Esse dá tempo é uma hora ali sentadinho, a gente, com uma planilha do Excel, a gente responde esse dá tempo, né? E como eu disse antes, o dá tempo aqui, não dá tempo, quer dizer que não dá tempo? Aqui pode ser que dê. Por quê? Porque o edital nos permite abandonar algumas matérias, o edital nos permite traçar uma estratégia, o que não é possível, por exemplo, como em provas como muitas vezes da Receita Federal, onde a gente tem o mínimo por matéria, né? Então, mesmo que a matéria pese muito pouco, eu não posso abandoná-la porque eu não posso deixar de fazer os mínimos. Aqui não tem isso, então aqui, mesmo que inicialmente não dê tempo, você ainda pode fazer uma ponderação, levando em consideração o peso da matéria, né, e o que você já estudou, certo? José perguntando qual é o site, vai estar disponível para compra, quando tiver liberado vai estar no escoladeauditores.com.br. Beleza, pessoal? Então, encerramos aqui a análise do edital da Cefaz Sergipe. Boa preparação aí para todos e até a próxima. Quem ainda não curtiu ou ainda não segue o canal, aproveite aí, deixa sua curtida se achou válida, né, essa análise do edital e inscreva-se no canal também, porque a gente sempre traz aí as avaliações e as informações dos editais, certo? Até mais, pessoal, uma boa preparação, um bom pós-edital para todos aí. Tchau, tchau!